coisa que a gente não se liga. Porque a gente sempre só quer o bom e a gente acha que está sofrendo muito e, na verdade, a gente está tendo uma vida muito boa, muito próspera, muito bacana. Verdade. Mas o aprendizado, ele está no sofrimento. Boa. É isso? Não existe, do jeito que nós somos, tão capazes de nos deixarmos anestesiar por tudo e ficarmos indiferentes a tudo. Quanto mais conforto, quanto mais facilidade, quanto mais benesses você tenha, mais impermeável você se torna, menos solidário você se torna. Estou falando em linhas gerais, existem exceções. O que te ensina mesmo é o sofrimento. É o sofrimento que te desembabaca. Boa. É a primeira coisa que o sofrimento faz, é dar uma desembabacada no indivíduo. Sim. Aí os teus olhos começam a se abrir e você começa a ponderar no significado das coisas e descobre que quase tudo que você cultuava e pelo que você vivia não tinha e não tem essa importância toda. Agora, o Novo Testamento diz exatamente isso. Eu não estou inventando nada. O Novo Testamento associa a palavra produção, a palavra produz, só vem no Novo Testamento depois de dor. A tribulação produz caráter, é o que Tiago, irmão de Jesus, diz. A tribulação produz forjamento para perseverança. A tribulação produz experiência, perseverança e esperança. A tribulação produz um estado mental resiliente quando você aprende a passar por ela. E tanto mais quanto você enfrente a tribulação, mais sólido você se torna, menos afetável você se torna, menos disponível para ser diluído por qualquer que seja o afogamento que a existência traga. Agora, eu estou há quase 50 anos atendendo gente e eu vejo o seguinte: a prosperidade gera aquela alegria extraordinária. Logo depois o cara começa a se sentir extremamente especial. Sim. Logo depois ele começa a exercer certas formas de supremacismo relacional, social, profissional e de outros tipos. E ele, na maioria das vezes, vai se tornando um indivíduo indisponível em amor e solidariedade para a vida, porque ele não precisa. Essa prosperidade produz uma ilha, na maioria das vezes, sem relação com o continente da vida real no qual a maioria das pessoas vive. De modo que, infelizmente, tragicamente, porém de verdade, o indivíduo começa a, dentro de si, entrar num processo de quebra de insensatez, de fantasia, destruição de miragens, de hologramas, de construções e projeções que não são realidade, depois que a tribulação começa a bater nele. A dor, a doença, o luto, a perda, a impotência. Porque aí você percebe a limitação do ser humano. Isso. Na negatividade, no sofrimento que você vai descobrir a sua limitação. E também, a limitação do mundo. E também vai descobrir o seu recurso. Claro. Qual é a forma para acessar o tudo que você está falando? Louco, mas é muito louco isso, né, Caio? Absolutamente. Porque isso é louco, porque sempre quando a gente vê, por exemplo, você pega coach, você pega o autoajuda, que eles falam, não sei o quê, é sempre na positividade, nunca é através... Não pode ter acesso, né, a isso, as pessoas têm essa dificuldade mesmo, né, de acessar a tristeza, é uma coisa que parece que a gente não pode entrar em contato. Porque é um processo, acho que acessar isso é o processo de se conhecer, quando você olha pra dentro que vê a porrada. Porque a ideia de felicidade é uma ideia fantasiosa. Ela é uma construção absolutamente irreal que as pessoas projetam como significado de felicidade na vida. E aí vive todo mundo em busca de uma felicidade inalcançável, de estados que não são perenes, mas elas querem associar felicidade a bem-estar, e felicidade não tem necessariamente nada a ver com bem-estar. Às vezes os dias mais felizes da sua vida são aqueles dias nos quais você mais sofreu.
É por isso que o conceito de felicidade de Jesus não tem nada a ver com essa fantasia hologrâmica de miragens, de idealismos de felicidade. Ele usa a palavra grega makarios para designar os felizes. Aí, bem-aventurados os humildes. Sim. Que é isso? É o cara que aprende sempre, porque a dor abre você para novos aprendizados. Sim. E a palavra humilde vem de humus, vem de umidade. E aí vem humildade. Você vê que está tudo ligado a um coração que tem humus, que é fértil, que absorve as sementes da vida e as devolve de maneira frutuosa. Então, bem-aventurados os ensináveis, os humildes, bem-aventurados os que choram. Que coisa mais contraditória. Mas Jesus disse, você não perdeu o essencial, que é a capacidade de se solidarizar, de continuar adiante, de não se empedrar. Feliz é quem não se empedra. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Isso não é o ideal de felicidade, mas para Jesus, o cara que de fato é feliz é aquele que não entrou em estados de conformação com a tragédia em volta dele. Feliz é aquele que é chamado de filho de Deus, que é o que constrói pontes entre pessoas, entre mundos, entre diferentes. Jesus chega ao ponto de dizer, felizes quando vocês forem perseguidos pela justiça, por causa da coerência com o meu nome, levantem a cabeça, porque os melhores seres humanos da vida sofreram a mesma coisa. É o que Jesus diz. Agora, o Hollywood ensinou outra coisa. Porque e a gente absorveu outras não, mas você ilusões. falou várias coisas aqui, por exemplo, o significado, né? Todo mundo tem que ter um significado. Você tem que ter um significado da vida para você... Propósito. É um propósito, um significado, uma intenção na tua vida. Se você tem a intenção, o caminho que você vai seguir não interessa, porque você já tem aquilo lá. E tem a outra coisa que é importante, é a percepção, porque não adianta também você pensar. Pensar é muito legal, mas às vezes você não pode encontrar a resposta. Você tem que ter a percepção e a sensibilidade para entender essas coisas. E isso é muito difícil. Talvez o sofrimento faça com que abra os olhos, mesmo você sabendo tudo. Sofrimento sem autopiedade. Isso. Sem autovitimização. Isso. Porque o sofrimento, quando encontra o indivíduo autovitimado, que se autovitima, que cai no coitadismo... Aí você transfere. Aí, meu Deus, aí você está produzindo um ser amargo, insuportável, não relacional, que de tanta pena de si mesmo vai infartar das suas próprias autopiedades. Aí você está criando um miserável. E Jesus diz acerca dele que nem Deus tem algo a dar a esse cara. Que são a história do Evangelho. É verdade. Quando Jesus encontra os religiosos lá, brigando com ele o dia inteiro, aí ele diz, escuta, qual é o problema de vocês? Jesus pergunta, vocês estão zangados com o quê? Porque os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo curados e os mortos estão sendo ressuscitados. Vocês estão com raiva de quê? A quem eu compararei esta geração? Aí ele conta essa parábolazinha. Ele diz, vocês são parecidos com meninos sentados na praça, divididos em dois grupos. Aí um grupo propõe, vamos brincar de funeral? Quem é que vai ser o morto? Vamos botar nesse caixão e carregar, fazer uma procissão pela vila. Aí vocês dizem, não, isso não, disso a gente não quer brincar. Aí o outro grupo propõe, vamos brincar de casamento e festejarmos. E aí o grupo do outro lado também diz isso também não, de modo que seja para a alegria do casamento, seja para brincar de sofrimento, todo mundo diz não por causa dessa autovitimização, desse mau humor para a coexistência. Então, o sofrimento que ensina, vai ensinar de algum modo, nem que o cara tenha que aprender lá nos estertores da existência. Mas quem é sensato e sábio, começa a absorver isso com o melhor humor da vida. O problema é que a gente demanda da existência respostas que não existem. E a gente fica cobrando de Deus o que Deus não promete para ninguém.
Livre-arbítrio é isso, companheiro. Eu vou decidindo, escolhendo conforme o meu melhor pensar, desejando aprender e preciso aprender a viver. Por outro lado, Deus está presente em tudo, mas sem manipulação de coisa alguma. O acaso, por exemplo. O pessoal tem um problema com acaso enorme. O acaso, para mim, é uma delícia. O acaso é o livre-arbítrio fenomenológico das coisas existentes, porque nós não estamos no hipergame universal com Deus e anjos e demônios jogando joguinhos com a gente. Isso. A maioria das pessoas acham que a existência tem o é assim. controle da vida. E que se você pagar o dízimo numa igreja, você adquire então, determinadas Caio, seguranças contra certas coisas. Mas isso aí